Oi, pessoal. Meu nome é Javi César, sou estudante de economia e escritor, e nós estamos aqui novamente com o nosso programa De Frente com o Escritor. Hoje eu estou aqui mais uma vez com outra escritora e nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dela. Estamos com a Thaísa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro dela. Antes, só alguns avisos, aqueles avisos que eu dou sempre. O meu novo livro já está no processo de divulgação. Você já pode adquirir ele tanto na Amazon quanto na Wiclap, a versão física dele na Wiclap e a versão digital na Amazon, qual você escolher. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o livro da Thaísa, conhecer um pouquinho da história e conhecer um pouquinho sobre ela também. E a palavra está com você para se apresentar e dizer quem você é. Oi, para todo mundo que está assistindo. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite muito especial que eu recebi para estar participando aqui dessa entrevista. E a proposta do canal, eu fiquei muito admirada e achei muito bonito. Vi outros vídeos também de outros escritores, né, que fizeram entrevista contigo. Então, achei muito legal. E eu tenho 30 anos, sou carioca, continuo morando no Rio de Janeiro. Estou envolvida no processo de escrita desde que eu era pequena. Parei por um intervalo de 7 anos, quando eu fui seguir a questão de carreira profissional, porque eu não via a escrita como algo para externar, algo para dividir, eu via muito como uma questão introspectiva que me ajudava no dia a dia de seguir. Quando você é mais novo também, tem prova, se estressa, aí no período de prova surgem as ideias mais fortes para poder criar história. E quando eu voltei agora, que eu voltei ano passado, que foi no intuito também de, além de ser algo bom para mim, algo para dividir, algo para externar, e de um novo formato. Aí, nesse processo, eu entrei no curso de formação de escritores, que é da Metamorfose, que faz virtualmente, e participei já de 2 coletâneas com outros autores e estou no processo do meu livro individual, que eu já terminei de escrever, já praticamente terminando quase todas as etapas para ele ser lançado, e ele está indo até o dia 30 até de abril agora em reserva antecipada para ter o lançamento em torno do meio do ano, acho que em junho, provavelmente. Mas já estamos, assim, vendendo ele já, que é uma forma de apoio. Porque para poder pagar as últimas fases do livro, já vende antecipado, e nisso você já garante seu livro. E ajuda, porque a gente, quando está escrevendo inicialmente, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir lançar um livro, né? E eu queria que você contasse um pouquinho a história do livro. Ele se chama Todas as Cores, né? Queria que você contasse um pouquinho qual a ideia dele, um pouco como uma sinopse dele. Então, ele é um livro de ficção, onde ele se passa num mundo fantasioso, porém a gente não penetra nessa fantasia que nem muitos livros de fantasia fazem. Então, por isso, assim, apesar de ter fantasia, não costumamos chamar ele desse gênero, exatamente para não criar uma expectativa que não vai acontecer. Aonde é um mundo diferente, mas o objetivo o tempo inteiro é trazer a gente para nossa realidade, nossa, que a gente vive no dia a dia aqui no momento atual. Então, ele passa no mundo de planeta de fadas, em paralelo com o mundo da Terra, como se fosse já no futuro, no século 25, mas aonde as coisas pareceriam mais evoluídas, mais perfeitas, mas você vê só que não, e esse só que não traz muita alusão ao que a gente vive atualmente aqui, que é exatamente para ter essa reflexão. Então, trabalhamos onde tem uma das protagonistas é fada, o outro protagonista é humano, e essa questão de reunir deles que vai causar a linha principal a ser seguida, e os principais temas que são trabalhados, trabalham muito a questão da busca da nossa autonomia individual. Tem a questão de amor também, assim, amor
existe a questão romance, mas assim, amor, eu falo também na questão de juntar, de reunir de pessoas mesmo, de coração, e do luto. Isso é uma coisa também que acaba sendo trabalhada ao longo do livro, devagarinho, até chegar a uma conclusão pro final. Você falou que você tem 30 anos. A gente tem das pessoas que eu entrevistei, a gente tem um mix de idade muito diferente uma da outra. E é exatamente o que eu quero trazer aqui para o canal, que é as pessoas diferentes com opiniões diferentes e realidades diferentes. O livro que o seu livro está sendo lançado em um financiamento coletivo. E você é a primeira que chega nesse tipo, com esse tipo de trabalho aqui. Eu achei muito interessante. E eu nunca tinha visto ninguém fazendo, um autor fazendo assim. Como você viu na hora de quando você estava escrevendo, você já teve essa ideia logo no começo? Ou você ainda no começo ficou um pouquinho preocupada porque não sabia como ia publicar? A gente sabe que é um valor, uma quantidade bem alta. Como foi para você essa jornada? Então, realmente, a gente fica com bastante dúvida de como a gente vai conseguir concluir. Tanto que lançar livro individual era algo que, se me perguntasse um ano atrás, eu ia falar, não, vou ficar realmente na questão, no máximo, de lançar quantos autores, coletânea e tal, porque é uma experiência diferente. Então, eu pensei mais de um caminho, que tem a questão da gente publicar individualmente também, que é muito válida para os autores iniciantes. E cheguei a buscar outras editoras, além da que eu estou trabalhando, mas são mais caras, como a gente sabe. E é mais válido para quando a gente já tem mais livro publicado. E a própria editora, que essa editora que eu estou lançando, ela está associada ao curso de formação. Então, alunos e ex-alunos que são o público dela para participar de autores. E eu inicialmente também não levei totalmente em conta, assim, criei esperança, mas também não levei totalmente em conta, exatamente pela questão do valor e tudo. E também uma coisa que a gente não pensa quando a gente lê o livro, ou quando você está escrevendo uma história mais sem intuito de publicar, e a questão do número de páginas faz diferença também na questão do valor. Então eu estava muito preocupada com essa questão de número de páginas, porque a obra que eu fiz é uma história nova que eu criei ano passado, porém os personagens e o universo eu acabei aproveitando um pouco de uma história mais antiga minha, que inicialmente tinha 3 partes. E essa história é livro único e eu peguei um pouco da parte de cada uma, mas eu não sabia quantas páginas ia dar. Aí eu tinha até falado com um dos responsáveis pelo curso, dessa questão que eu estava preocupada de número de páginas, e realmente eles falaram que é uma questão para se preocupar, para prestar atenção ao longo da escrita. Então é uma atenção que eu precisei ter, mas sem cortar a história, mas você saber o que você coloca e o que você tira. Então, até o final, eu não sabia como é que eu fui indo, sem saber o que eu ia fechar com a editora, se ia concluir. Essa questão do financiamento coletivo é uma coisa que eles oferecem dentro dessa editora, do curso, exatamente por a maioria dos autores que estão ali ser alunos ou ex-alunos e estão iniciando, então eles permitem esse formato de escolha de financiamento coletivo. Aí, quando eu falei com eles que foi apresentado, aí eles te dão uma quantidade de livros, assim, um número mínimo de livros que você precisa adquirir, e nisso, quando depois de tantas etapas, entra nessa fase de financiamento coletivo, que não deixa de ser como se fosse uma pré-venda, mas a única diferença para a pré-venda, com relação ao ponto de vista do futuro leitor, é que pode demorar um pouquinho mais para ele adquirir. Em vez de ser 15 dias ou um mês, pode ser até um mês e meio, um pouquinho mais, mas a única diferença para o leitor é essa, porque ele não vai pagar nada além do que o valor do próprio livro e ainda
tem uma página de agradecimento onde entra o nome de cada um que comprou naquela fase, agradecendo o apoio. Então, fica naquela página ali do início do livro sempre. E quando eles me apresentaram essa questão de quantidade de número mínima que eu precisava adquirir para poder estar seguindo adiante, e eu só paguei as fases iniciais no começo, aí eu vi que teria como dar sequência, e foi aí que eu dei a sequência realmente com eles e fechei nesse formato. Mas, assim, era uma coisa que eu estava avaliando enquanto estava escrevendo, ainda não estava já fechado que não, vai ser assim, porque eu não sabia realmente se ia dar certo, se eu ia conseguir. O financiamento coletivo é uma coisa que no Brasil, em relação a tudo, não só na literatura, eu vejo muito pouco, mas lá nos Estados Unidos já é muito comum, principalmente com sites como o Kickstarter. Se você. Porque eu também sou estudante de economia, né? Então eu sempre trago essa parte mais financeira. Então, para quem já assistiu muito aquele programa Shark Tank, a versão americana dele, você vê que as empresas, muitas delas, sempre começam com um financiamento coletivo e é pelo Kickstarter. Aqui no Brasil não vemos tanto isso, mas eu achei muito interessante. E a gente sempre costuma buscar isso aqui nas entrevistas também, de falar como é a experiência que está sendo com cada editora. Tem alguns autores que a gente traz, publicam de forma digital, só de forma digital na Amazon, não consegue publicar livro físico. Outros optam pela autopublicação. E eu queria saber, você, querendo ou não, está usando uma editora tradicional na forma assim da questão da impressão e tudo mais. Como está sendo para você esse apoio que a editora te dá? A gente sabe que quando é autopublicação é muito mais difícil porque você trabalha muito mais, mas como é esse apoio que a editora te dá? Ele está em todas as partes de capa, de revisão? O apoio está sendo muito bom mesmo. Cada etapa que passou, eles deram feedback e sempre deixando muito em aberto para assim, a decisão final sempre ser minha, avaliar. E a própria questão da capa do livro, a ilustração do meio dos personagens, eu fiz e mandei para eles, e eles super de boa toparam, e o capista trabalhou todo o redor em conjunto. Então, assim, tem sido um desenvolvimento bem legal, de troca, de tá sempre ouvindo, sempre... Eu realmente, assim, como a editora está associada ao curso, então foi uma coisa que fluiu muito natural, e eles têm essa atenção a mais, porque a parte pedagógica acaba tendo. Então, acabou juntando questão editorial com questão pedagógica, e assim, tem sido uma experiência muito boa para mim. Eu realmente não me arrependo de ter feito com eles, que eu estava preocupada exatamente assim, pela questão... agora eu fui já para... de se autopublicar. É muito bom, eu sei que os resultados que podem alcançar são maravilhosos, mas eu não tinha confiança em mim, de conseguir trilhar e de, assim, vou conseguir fazer isso da melhor forma, também vou conseguir achar os profissionais voltados para a experiência que eu estou precisando. Então, eram muitas dúvidas, então eu fui no meu seguro dentro do meu universo, onde eu estava fazendo o curso, mas foi assim, está sendo maravilhoso, está caminhando muito bem. E como foi que surgiu a ideia do seu livro? Você falou que já tinha a história, que era dividida em 3 partes, mas como foi que você começou ela inteira, tanto essa história de 3 partes, como é a sua jornada de escrita? Então, quando eu era menor, eu tinha uma meta de fazer uma história maior por ano. Aonde, se por acaso eu não terminasse, eu falava, vamos para outra e vamos seguir. Ainda mais quando você é criança, é tudo muito livre, ainda mais quando é para você mesmo. Eu iniciei essa quando o principal dela, em 2007. Eu tinha 11 anos. Aí entra naquela mistura de coisa, até porque assim, tem um pouco de questão de fada, que era questão do que eu via na época, mas sempre teve uma questão voltando, até porque era uma fase de pré-adolescência. Então, era uma fase onde juntava
assim, o universo infantil, mas levando para uma coisa mais séria, que era onde tem essa descoberta da adolescência que assusta e tudo, e já ia para esse lado. Então eu já pegava, os personagens já eram mais velhos que eu, coisa que eu antigamente não pegava. Eu pegava personagens que eram crianças igual a mim. E eu peguei personagens que já tinham 15 anos e eu tinha 11. E naquela época a gente sabe que quando a gente é pequeno, qualquer 2 anos, 3 anos, é um salto de idade muito maior. Então eu me desafiei dentro disso. E acabou que eu calhei de querer continuar entendendo esse universo, mesmo tendo trocado de ano, diferente das outras histórias. Então foi uma história que eu desenvolvi por mais tempo. E não concluí porque cada ano que passava, por eu estar crescendo, eu alterava ela junto comigo. Aí depois eu parei. E nessa fase atual, que eu entrei no curso, que eu peguei ela de novo, mas assim, trocando de nome, que o nome não continuou o mesmo, e sendo algo totalmente diferente também. Tanto que antes era uma história de fada e bruxa, agora é uma história de fada e humano. Onde eu adequei a minha realidade atual e com temáticas que me mexam mais atualmente do que naquela época. E algo que me fez muito seguir esse caminho foi a facilidade com os personagens que eu já trazia e a submersão, porque eu acabei me afastando profissionalmente já faz um tempinho, por questões físicas minha de saúde, e eu vi que, assim, as limitações de poder fazer outras atividades e tal, então eu pensei que algo que eu já fazia parte de mim, conduzir de uma nova forma e com coisas novas, isso era um caminho que eu poderia estar conseguindo concluir. E isso que me moveu, principalmente dentro dessa fase atual já da condução realmente da história atual, nessa nova pegada. E como foi em relação ao apoio das pessoas que estão ao seu redor, quando você disse que ia publicar um livro, quando você estava ali escrevendo a história, como foi o apoio das pessoas que estão ao seu redor? Elas te apoiaram muito ou você decidiu ainda não contar logo de início assim? Como foi isso? Eu tive bastante apoio. Na verdade, tudo começou quando eu não contava para ninguém quando eu escrevia antigamente, só assim, minha família de casa que sabia. Quando eu comecei o curso no ano passado, que eu decidi voltar para a escrita, também não foi algo que eu abri. Eu somente comecei a me falar de mim como escritora foi quando eu participei da coletânea com outros autores, a primeira, que foi... A pré-venda foi em setembro do ano passado e o lançamento em outubro. Aí, nesse momento que eu comentei com as pessoas, até para divulgar e vender a coletânea, e eu tive um apoio muito forte, as pessoas assim, ficaram realmente felizes e se envolveram bastante na ideia da coletânea. Nisso, aos poucos, que eu comecei a desenvolver... Eu não usava assim, eu usava o Instagram muito para olhar coisa, mas nunca publicava nada. Estava na meta de publicar coisa em relação à escrita, mas estava com muito medo e não ia para frente. Aí eu decidi, a partir da coletânea que eu decidi ir para frente, e nisso que passou a coletânea, eu já comecei aos poucos a inserir essa ideia do livro individual. Então as pessoas já foram sabendo aos poucos. Acabou não sendo algo que foi pego de surpresa, que nem aconteceu com a coletânea. E nisso, com o lançamento do livro, claro que tem parte do público que era original que continuou, parte não, porque às vezes não, ou por não ser o momento de adquirir, ou por ver sendo uma história diferente do seu próprio gosto. E, então a gente tem que estar sempre buscando e vendo novos públicos, e isso é um desafio grande para a gente na escrita que a gente não imagina que a gente precisa fazer antes de entrar. E o apoio também de outros escritores do curso, isso para mim tem sido fundamental, tem sido muito envolvente. Então, quanto mais a gente aumenta essa rede de apoio do nosso próprio meio, também ajuda a gente bastante nessa... E acredito que em todas as fases, e principalmente no início ainda, quando as pessoas não conhecem a sua história, não sabem do que se trata. E no financiamento coletivo,
assim, é bom, mas o difícil dele é que, como as pessoas ainda não têm a história, isso também dificulta você tentar e conseguir alcançar além. Então, é um desafio a mais que acaba tendo, mas é possível caminhar. E eu queria saber também como é o seu estilo de escrita. Como você se descreve como escritora? Você gosta mais de criar conteúdos longos, mais curtos? A sua história é mais rápida, assim no estilo, aquela história mais lenta? Como é? Principalmente, eu faço histórias mais longas. Eu, assim, por exemplo, histórias igual de contos, que são mais curtas, eu faço, mas não é aquela que sai de dentro da mesma intensidade, da mesma forma. E até porque eu gosto de desenvolver diálogo longo, que vai intercalando e tal, então isso para mim chama bastante. Histórias que puxem de um drama do lado psicológico também, onde o personagem vai tendo que necessitar aos poucos se rever, pensar e analisar isso, assim, para mim é uma coisa que me chama bastante. E assim, vou falar algo que antes eu não era tanto no meu jeito de escrever, era algo que eu sempre consumia, tanto em literatura quanto em questão de filmes, séries, seja o universo que fosse, é a questão de tragédia, mas no bom sentido, naquela que te leva a ir para frente, que te traz um aprendizado para você continuar. Era algo que eu sempre gostei, mas eu nunca tive coragem de escrever, e foi a primeira vez que eu fiz. Eu acho que eu precisava amadurecer, porque ao mesmo tempo que eu gosto, é algo que para mim é difícil lidar, então eu precisava de uma maturidade maior para eu conseguir, enfim, escrever sobre isso também, algo que eu já gostava de fazer, mas de consumir, mas eu não conseguia fazer da minha própria, nunca tinha feito uma obra minha assim. E em relação à inspiração, você costuma se inspirar em outros escritores, em histórias de séries e filmes que você vê alguma coisa assim e acha interessante, ou as ideias simplesmente surgem na sua cabeça e você começa a escrever? Acho que é tudo bom. Porque se me perguntar hoje em dia, assim, que coisa você se inspirou? Assim, eu não vou ter uma resposta total, porque é aquele pitada de tudo um pouco. Então, pode ter, assim, não existe uma coisa assim, eu me inspirei só nisso ou só nisso. Isso é algo que não tem, mas seria uma pitadinha de, gostei desse detalhezinho daqui, eu pego, aí eu pego a dali. E o de dentro também é fundamental, e eu, assim, a base do que eu quero chegar. Eu pego de dentro, mas as ferramentas que eu usar, aí eu já uso várias de inspirações externas que me ajudam bastante a chegar ao objetivo que eu quero. E eu costumo dizer muito que o De Frente com o Escritor foi criado muito para incentivar a leitura. Como eu sempre falo, o Brasil é um país que lê muito pouco. E eu queria saber de você como é a sua experiência com a leitura em si. Você gosta muito de ler? Como é o seu processo? Você lê todo dia? Tem um cronograma de leitura? Como é que está sendo? Eu divido a minha leitura de duas faixas: a leitura de livro como a leitura de. Eu vou chamar de quadrinho, porque eu não sei exatamente o nome que dá. Isso foi uma leitura que eu sempre tive desde pequena e eu continuo mantendo, só que no formato diferente. E ela, como é mais fácil, vamos assim dizer, ela é uma coisa que eu faço diariamente. Normalmente, antes de dormir, eu costumo fazer diariamente. O livro eu não faço diariamente. Eu costumo pegar. Eu gosto de me submerger na história e ficar naquela faixa de dia aonde eu já consumo a história mais de imediato e não quebro ela, fragmento ela tanto. Então é algo que não é todo dia, mas quando naqueles dias que eu pego, eu vou do início ao fim para não ter quebra de ritmo. Isso é uma coisa que eu gosto tanto de ler, quanto também até de escrever, às vezes, quando também não ter quebra tanto de ritmo, isso também me ajuda. Aí a leitura que é mais fragmentada para mim é do estilo de quadrinho, que também é outra que eu acabo usando de inspiração também. É uma mídia, vamos assim dizer, diferente,
mas que também colabora para ajudar no processo de criativo. Interessante isso que você falou dos quadrinhos, porque a nossa próxima entrevista, que vai sair, essa entrevista está sendo publicada na segunda, a entrevista que vai sair na quarta, ela é com a criadora de conteúdo de literatura, que é focada justamente nos quadrinhos. Então, é a primeira criadora de conteúdo que a gente vai trazer, e ela é focada justamente nos quadrinhos. E a sua rotina de escrita, como é? Você escreve todos os dias, só quando tem inspiração? Qual horário do dia você costuma escrever? Então, a escrita acaba, como eu falei, acaba sendo parecido com a leitura. Eu gosto de ter aquele momento focado. Então, necessariamente, eu não faço isso todos os dias. E quando eu faço, eu entro mais e ela, assim, para eu criar, muitas vezes, quando eu crio, eu não estou escrevendo, eu estou pensando. Então, eu posso estar fazendo uma outra coisa, eu posso estar, principalmente ouvindo música, ajuda bastante a criar o processo. Então, eu vou como se estivesse montando um bloquinho na mente. Aí, quando eu estou com esses bloquinhos já montados, eu escrevo só depois disso. Isso, claro, o meu formato de escrever, isso, se outros escritores foram pensar nesse formato, vão se sentir totalmente limitadas. Isso que é o maravilhoso na escrita. O que funciona para um, não funciona para outro, o que não funciona para outro. E, ao mesmo tempo, também a gente acaba aprendendo um com os outros, que, às vezes, uma coisa que a gente nem teve ideia e o outro faz, a gente copia e aprende. Então, eu funciono muito, principalmente, e quando eu escrevo, o meu melhor horário é à noite, madrugada, essa é aquele que vai, se posso acordar mais tarde no dia seguinte, e pela madrugada, isso é maravilhoso. Você já é a terceira escritora que diz que gosta de escrever de madrugada. Eu fico surpreso com isso, porque eu realmente não funciono muito bem à noite, e é para mostrar essa diferença, né, de pessoas e de pessoal. E eu queria também que você contasse se você já tem outras histórias em mente que pretende publicar no futuro, ou se só está focada nessa agora, ou já tem outras histórias em mente? Primeiro eu vou focar nessa um pouco mais longa, para poder expandir ela, e vai esse processo de lançamento e pós-lançamento com uma atenção melhor mesmo. Então, nesse momento, eu até não estou focando tanto em escrever. E para o futuro, eu já tenho já tenho duas em mente, mas que, assim, que eu não sei se vai efetivar ou não, aí eu não sei ainda, mas existe isso, com certeza. Eu pretendo criar, pelo menos escrevendo, aonde eu tenho uma obra de contos focada nos personagens da história, porque assim, o arco da história ele é construtivo, mas ele acaba sem outras ideias em paralelos que eu podia ter com os personagens, eu não posso desenvolver ali dentro. Então eu pensei em criar um livro de contos nessa pegada. E uma outra narrativa longa porque nessa narrativa eu gosto de trabalhar com universos ficcionais, mas que tragam pra gente. Isso assim, acabou sendo o meu perfil. E isso é uma coisa também importante de pontuar, que até a gente encontrar o nosso perfil, às vezes não é tão imediato da gente se entender, se reconhecer. E esse nosso perfil individual de criação necessariamente não bate com o nosso perfil de gostar de ler, de consumir. Porque eu mesma, assim, por exemplo, eu sempre gostei muito de história de aventura, de fantasia, e eu me forçava a seguir aquela mesma pegada quando era mais nova. Até eu entender que não funcionava tanto assim no meu quesito criativo, eu precisei de uma etapa mais longa. Aí, outra que eu tenho em mente é que seria também nessa pegada de um universo fantasioso, ficcional, de fundo,
Só que em vez de 2 planetas diferentes, que é no caso desse, seriam 2 planos diferentes. Seriam 2 coisas acontecendo em paralelas, interconectadas ao mesmo tempo não, e te levam para um caminho. Aí aquela coisa que eu preciso, é o que eu falei, eu preciso imaginar, entender, aí só depois de eu passar por todo o processo mental, aí sim eu vou pro papel. E eu queria saber como está sendo a sua experiência em saber que você vai ter o seu livro físico, saber que daqui a pouco vai ter ali a sua história que é criada, vai estar ali nas suas mãos, você vai poder tocar, vai poder mexer. Como é que tá sendo isso? Como é que tá a sua ansiedade em relação a isso? Como é que tá? Bem, primeiro que é aquela coisa, como foi tudo muito rápido, e eu não esperava inicialmente lançar o livro individual, e depois que eu comecei a criar essa ideia de poder lançar, eu inicialmente não pensava para ser tão rápido já, para esse ano, eu pensava que pelo menos já algo para ano que vem, talvez. O sentimento que foi construindo ao longo foi muito... Não, aquilo que você não entende tão bem assim, você entende que está acontecendo aquilo, mas você não entende ao mesmo tempo que está acontecendo aquilo, então foi muito uma coisa onde eu falei, não estou entendendo muito bem, vamos indo para esse caminho, até porque eu sou uma pessoa muito medrosa, então eu acho que se eu estivesse me entendendo ali de todo, eu ia esse lado do medo de entender, gente, vai ter um livro realmente real, eu acho que isso ele poderia falar mais alto. Agora, nesse fim de percurso, vamos assim dizer, principalmente com a fase de divulgação, onde você tem contato com mais pessoas, é uma fase que não podemos romantizar que ela é fácil, que ela não é fácil, que ela pede da gente bastante. E então, pensar, imaginar essa ideia está sendo assim algo realmente, eu acho que surreal é a palavra mais forte, porque é uma coisa que realmente eu não esperava que fosse acontecer um dia, e é algo que ao mesmo tempo que a gente não espera, não é algo fora do pé no chão. Precisa ser bastante pé no chão porque as etapas nos pedem para isso. Então eu estou sentindo bastante agradecimento e também achando que é algo muito intenso. E por que você decidiu agora, e nesse processo de publicar o livro, você falou que começou o curso há pouco tempo também, né? Por que que você decidiu conseguir assim? Não, você disse, não, eu vou tentar me dedicar para tentar publicar o livro, para tentar fazer o curso. Qual foi o que te deu essa mudança de mentalidade para conseguir focar um pouquinho mais na escrita? Então, eu comecei o curso no início do ano passado, e nisso foi a ressignificar algumas coisas pessoais que eu estava passando e me fortalecer. Quando eu comecei o curso, eu não estava pensando em lançar livro, e nem bem participar da coletânea, mas aí a coletânea acabou sendo natural, ao longo dos módulos, comentando os professores, de participar da coletânea com os outros alunos, escrever um conto, aí foi um processo natural. Nessa fase eu ainda não estava pensando em lançar o individual, até peguei para começar a fazer os capítulos, então eu peguei para escrever o capítulo 1, mas assim, nada pensando em ir para frente, até mesmo pela a questão também dos valores, que seria de lançar um livro individual. Então, não estava pensando em ir para frente, mas o processo, eu comecei a construir essa ideia de forma mais concreta a partir do processo de lançamento da coletânea, que me deu força para pensar que eu poderia conseguir um individual. Mas, inicialmente, quando eu pensei nessa ideia quando eu comecei a aceitar essa ideia, eu pensei, talvez em 2027, com um planejamento mais calmo, eu possa conseguir. Mas, ao mesmo tempo, eu me via com medo de seguir adiante nos capítulos. Então, eu estava bem devagar. Eu estava, acho que no capítulo 6, alguma coisa assim. E foi nesse momento que saiu, mais perto do final do ano passado, o edital de lançamento de livro individual da editora. E
uma pessoa envolvida no curso me estimulou. Por que você não tenta entrar no edital para o livro? Que eu já tinha comentado, que eu tinha essa questão de eu ter uma história, que eu estava fazendo uma nova pegada e tudo. Aí ele me convidou, falando, por que você não tenta participar do edital para lançar um livro ano que vem e tal? Não precisa já estar com o livro pronto agora. Tem um prazo até esse ano para estar com o livro inteiro. Aí eu pensei, eu vou ter que terminar numa faixa de data, mas talvez, não é todo mundo que funciona assim, mas eu falei, para mim, eu acho que eu tenho uma data em mente, e isso vai me ajudar a me centrar e assumir realmente essa questão da escrita e para eu estar concluindo. Então eu aceitei o desafio e aí com isso eu consegui me centrar e eu fui embora com relação aos cabeças, ainda mais na época final de ano, que tem recesso de muitas atividades e tal. E eu consegui, dessa forma, concluir o livro de uma forma surpreendentemente rápida, que foi surpresa até para mim. Mas assim, a gente tem nossas emoções, nossos sentimentos que muito podem interferir. E por eu ter medo, às vezes, de conduzir algumas coisas, eu vi que essa questão de ter uma data limite me ajudou a conseguir ir mais rápido e concluir. Aí, com isso, acabou desenvolvendo mais rápido para estar lançando. Era algo que eu não planejava mesmo ser dessa forma como foi e acabou sendo assim. E como está sendo a recepção das pessoas em relação ao financiamento coletivo? Você está conseguindo fazer a divulgação? Está conseguindo receber esse apoio das pessoas? Que estão meio que adquirindo o livro? Ou ainda está nas etapas iniciais ainda? Você se surpreendeu com a quantidade de pessoas? Ou como está indo? Parte dos primeiros dias foi bem complicada e eu fiquei com um certo receio de se eu ia conseguir, ou se, sim, realmente assim, se poderia até parar por eu não conseguir alcançar o objetivo. Mas com o passar dos dias eu fui recebendo bastante apoio, principalmente do grupo de escritores. Então, nisso foi uma coisa que desenvolveu. Teve muitas pessoas que acabaram divulgando também para mim. Então, por isso que essa teia que a gente constrói, ela é muito importante, porque parte da gente e da gente parte de outros que chegam em outros. E nisso ajuda e colabora ao alcance ser maior. Então, foi uma experiência que trouxe bastante estresse, sim, mas aos poucos e com ajuda foi desenvolver chegar mais perto do objetivo e do que foi estipulado pela editora para poder estar dando sequência e terminar o que está faltando, que são bem poucas as fases que estão faltando. E como eu falei, no ponto de vista do leitor, não vai ser diferente do que uma pré-venda. Porque, sim, ainda tem assim, às vezes existiram sim alguns leitores que acaba criando um pouco de preconceito pelo nome. Acha que, não tem menor prazo de ser lançado, então não vou adquirir isso. Isso é uma realidade que sim, existe. Mas, pro ponto de vista do leitor, a única diferença seria realmente um pouquinho mais esse prazo, e nada além vai ser de diferente de cobrança do que uma pré-venda. E eu acho que é isso. Está sendo uma experiência bastante construtiva e está caminhando bem. E onde você espera que o seu livro pode chegar? Onde é que você espera onde você espera que ele possa chegar e qual é o público-alvo dele? Qual você acha que seria mais o público-alvo dele? Onde eu espero que ele chegue realmente, eu não sei. Eu gostaria que ele andasse com as próprias pernas. Sem mim, mas a gente sabe que inicialmente isso não é possível. Apesar da gente quando a gente lança, a gente está lançando como se a gente estivesse lançando um filho para o mundo. Ele não é mais nosso, ele deve ser nosso. Mas para ele andar inicialmente, ele precisa sempre como se for da nossa mão, para ele poder ir adiante e chegar mais longe. Realmente, não sei onde ele pode chegar. Espero que ele possa chegar aonde
seja necessário aos corações que sejam tocados. E se um coração for tocado por ele, eu já me sinto realmente feliz e como se o livro cumpriu a missão ao que veio. Então, não vejo grandes resultados e almejo realmente que possa tocar alguém. Isso me deixaria já muito aí na certeza que ele cumpriu a missão dele. E com relação ao público-alvo, apesar dos protagonistas serem jovens, que a protagonista ela tem 17, a menina tem 17 e o menino tem 19. Apesar deles serem jovens, como a história acaba abordando de ambas a realidade dos dois, de passarem por abusos físicos e psicológicos, mas de diferentes conotações, acaba sendo mais indicado para um público um pouco mais maduro. Então, mais para um público jovem adulto ou um público adulto com uma idade maior, de já tendo passado por experiência de desgaste, porque acaba abordando bastante experiência de desgaste familiar, como desgaste também sistemático. Porém, nada impede também que uma pessoa menor de idade se sinta, um adolescente, vamos assim dizer, se sinta atraído, porém, eu indicaria, assim, sempre é importante o responsável olhar, saber o que tá, para avaliar. Porque pode ter alguns jovens que poderiam, mais maduros, que poderiam ser bom para eles, como outros já não seria. Então, seria uma questão realmente de um responsável maior de idade avaliar para ver se cabe ou não. Mas o principal mesmo seria jovem adulto e adulto um pouco já mais velho. E no final, geralmente eu peço para o escritor fazer um discurso que incentive, tem o incentivo final para fazer as pessoas ir lá e na sua rede social e adquirir o livro. Queria que você fizesse esse discurso aí para tentar convencer as pessoas a irem lá, te seguirem no Instagram e adquirirem seu livro. Antes de tudo, eu quero agradecer de novo por esse convite, por essa entrevista, que está sendo muito especial para mim. E com relação ao livro, espero que aqueles que se sentem tocados, aqueles que se sintam convidados a uma história que chame um pouquinho mais dessa questão um pouquinho interior de desenvolvimento individual, tanto na questão de autonomia quanto na questão de convivência ao luto, que a gente sabe que o luto é uma coisa que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vive, e não vive apenas uma vez, vive mais de uma vez, com várias pessoas, e sempre é difícil igual, seja o tempo que for, seja o momento que for, e o tempo sendo uma coisa realmente muito relativa na nossa vida, onde incrivelmente, nesses momentos, a gente vê que 10 anos não significa mais do que um ano, algo que pode parecer totalmente contraditório à matemática. Então, assim, pontuando assim, porque na história, os protagonistas eles acabam vivendo em conjunto um hiato muito pequeno de tempo. Mas aquele ato de tempo que significa e que perdura e que vai para frente. E assim, as nossas relações pessoais. Então, dentro desse sentimento, eu acho que foi ele que me encorajou muito a escrever essa história do formato que está. Então, se você se sente tocado por isso, essas questões de luta também, se isso é algo difícil para você lidar também, eu convido você a poder estar lendo essa história. E não tem nada a ver a questão de, assim, de já ter lido ou não ter lido fantasia, que eu acho que é uma história que é para quem já leu e é para quem também nunca leu, exatamente por não caminhar na linha clássica do estilo desse gênero de ficção. E com relação à rede social, eu estou sempre atualizando, estou sempre falando coisas extras, novas, ou como é que está andando a questão do lançamento do livro. Então, convido vocês a visitarem minha rede social e seguirem, se possível. Eu não sei se é tão fácil de falar aqui para dar para entender, que o meu arroba do Instagram é Thaís, tanto meu nome é sem H, então é TAISSA, _S, _Daniel.
Aí vocês podem procurar lá e vão estar muito bem-vindos a estarem seguindo e sendo atualizados sempre sobre o livro. Não se preocupe que todos os links para a rede social dela vão estar na descrição. Então você pode acessar aqui a descrição e ir direto pro link dela, a página de venda do livro também. E eu agradeço muito a você por você ter participado da nossa entrevista. Eu espero que você tenha gostado. Acho que deu para conhecer um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da história. E eu espero que quem esteja assistindo vá lá, vá apoiar ela, siga ela no Instagram para saber mais sobre o livro e adquira também o livro dela. Então, eu acho que é mais isso a entrevista de hoje. Ela ficou com um tempo bom. Tem entrevista que eu tô passando muito da faixa de tempo que tem que ser. Essa ficou com o tempo certo. Mas eu agradeço novamente a você e agradeço a todo mundo que tá apoiando o canal e viu o vídeo até aqui. Vou passar a palavra para você de novo, para você se despedir. E é isso. Muito obrigada, agradeço muito por cada um que assistiu e que ficou aqui até o final. Mais uma vez, agradeço muito por estar participando aqui no canal, que eu desejo, que eu tenho certeza que vai cada vez mais alcançar mais públicos, leitores, escritores, e essa união é muito importante entre a gente. E é isso. E só a última observação é que esse financiamento coletivo vai até 30 de abril. Aí depois disso a gente já não vai estar mais nessa etapa. Obrigada mesmo. Ok, pessoal, eu agradeço a vocês por terem assistido o vídeo até aqui e assistam os próximos vídeos do canal e as outras entrevistas que vocês não assistiram também. Obrigada e tchau.